Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Muito bem. Estou fazendo esse vídeo aqui como revisão, tá? Revisão dos conjuntos numéricos. Então, não vou me aprofundar muito, tá? Vou falar aqui o básico, tá? Vamos só definir cada conjunto para ver se vocês se lembram, tá? Os conjuntos numéricos. Vamos definir os conjuntos e vamos entender, né? Eu sei que vocês ficaram muito tempo sem ver esse conteúdo, porque estão em quarentena, né? Isolamento social por causa do coronavírus. Então, vamos entender esse assunto. Primeiro conjunto é o mais básico de todos, o conjunto dos números naturais. O que é um número natural? O número natural é todo conjunto, todo conjunto, todo número, quer dizer, todo número que dá ideia de contagem, tá? Sempre que eu vou contar alguma coisa, né, aí eu estou me referindo a um número natural, né? Afinal, a gente só posso contar números, não tem como contar fração, não vou contar elementos na forma de fração, tá? Não vou contar elementos na forma de número decimal, e nem conto números negativos, né? Não existe uma quantidade negativa. Quando eu falo números negativos, que daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, eu estou me referindo a números que são números que representam alguma coisa que você pode estar devendo, né? Você está devendo aquilo, né? Então, vai ficar em débito quanto aquilo, né? Débito vem de dever, estou devendo, certo? Muito bem, então todo número que dá ideia de contagem é um número negativo. Continuando. Então, por exemplo, vamos pegar aqui os exemplos, olha. Números naturais são representados pela letra N, tá? N de natural. Então, nós temos aqui, todo o conjunto dos números naturais é sempre representado entre chaves, tá? Sempre entre chaves. Daí nós temos aqui o 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, calma aí, 18, 19, 20 e assim por diante, né? E assim por diante. Então tá aí, o conjunto dos números naturais, ok? Esse é o conjunto dos números naturais, representados pela letra N. São todos esses números positivos, tá? Aqui não entra número negativo de jeito nenhum. Não entra. E são representados por essa letra N, tá? Vamos aqui agora para os números inteiros. O que é um número inteiro? Vamos entender. Número inteiro os números inteiros são aqueles que dão ideia de crédito, ou seja, de comércio, tá? Eu estou fazendo comércio, ou seja, eu estou devendo, né? Números e dão ideia de empréstimo, vamos dizer assim, né? Ou de
dever a alguém ou algo, né? Certo? Então, quando se fala números inteiros, além dos números positivos, também tem os números negativos, tá bom? Então, aqui vão entrar os números negativos. Então, nós temos, né? Veja que os números naturais é um conjunto finito, tá? É um conjunto finito. Tem início no zero, mas não tem fim. Ou seja, é um conjunto que ele pode ter um número que não existe um número que é maior que todos. Existe um número que é menor do que todos, que é o zero. Mas não tem um número que é maior que todos. Qualquer número que você pensar, sempre vai ter um número maior que ele. Tá? Agora, já nos números inteiros, aí já é um pouco diferente. Os números inteiros, agora você tem um número que não tem um número que é menor do que todos. Então, aí você tem aqui vírgula. Por exemplo, vou começar aqui no menos 3, vírgula, menos 2. Veja que menos 2 é maior que menos 3, tá? Que é menor do que menos 1. Aqui sempre eu estou colocando do menor para o maior, tá? Sempre na ordem, no conjunto. Eu coloco entre chaves, eu estou colocando sempre do menor para o maior. Nessa ordem crescente. Aí depois, ó, depois dos negativos, aí vem os números naturais, que estão incluídos dentro dos números inteiros, tá? 1, faltou a vírgula. 1, 2, 3, 4, e assim por diante, né? 5, e assim por diante. Tá certo? Esses são os números negativos. Tá bom? Muito bem. Entenderam? Veja que os números naturais, eles estão contidos dentro dos números negativos. Estão aqui dentro, olha. Né? Essa parte aqui, olha. Essa parte aqui, né? Daqui para lá, são os números naturais. Aqui, ó, posso escrever aqui. São os números naturais. Aí eu posso dizer que o número natural ele está contido, ou seja, está dentro dos números inteiros. Tá? Todo número natural ele é um número inteiro. Todo número natural é um número inteiro. Grava isso. Compreende? Muito bem, vamos lá agora. O que é número racional? A palavra racional vem de razão. Né? Eu estou pegando aqui a razão entre dois números. Então, eu vou pegar a razão entre dois números inteiros. Né? Veja que os números racionais não dá para você descrever os números um a um, por exemplo, do menor para o maior. Tá? Aqui, por exemplo, entre 0 e 1, por exemplo, eu tenho infinitos números. Né? Aqui não entra só as frações, entra também os números decimais. Então aqui eu vou ter, por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,121, 0,122 e assim por diante, tá? Assim por diante. Então vamos entender aqui, ó. Deixa eu pegar aqui outra cor. Vou voltar aqui para o laranjinha. Então, o que é um número racional? É todo número que pode ser escrito através de uma divisão entre dois números inteiros. Tudo bem? Lembrando que não tem divisão por zero, tá? Então, o número que vai ficar embaixo da divisão não pode ser zero. Daí a gente descreve o conjunto dos números inteiros, números racionais, quer dizer, através de uma propriedade, tá bom? Propriedadezinha. Vamos escrever aqui. Lembrando que os conjuntos dos números racionais,
eles são representados pela letra Q, tá? Assim como os inteiros são representados pela letra Z. Muito bem, então os números racionais. Tá aqui. Vamos lá. Então, olha, eu vou dizer o seguinte: o número racional é todo número x, certo? X. Só um minutinho. Vou mudar o teclado aqui. X. Ó, esse x é da forma A sobre B, né? Vou colocar assim, A dividido por B. Tá ok. A pertence, então vou colocar assim o símbolo de pertence, tá? A pertence aos inteiros e B também pertence aos inteiros. Beleza? Só um minutinho. Pá, pá. Beleza. Volta aqui para cima. Muito bem. Aqui agora vamos ter que desenhar, tá? Porque aqui não tem um símbolo de... Então, vou dizer que A pertence aos inteiros, ao conjunto dos números inteiros, né? E B pertence aos inteiros sem o zero. Por isso que eu boto a estrela lá em cima. Tá bom? Ficou meio estranho, né? Meio embaralhado ali. Bom, agora vamos entender o seguinte, olha. Daqui, dentro desse conjunto, eu posso pegar o quê? Posso pegar aqui o x. Pode ser igual, por exemplo, a uma fração, né? 2/3. Né? Estou pegando aqui a razão entre dois números inteiros. Olha. O 2 é inteiro e o 3 também é inteiro. Né? Posso pegar também, né, menos 3/4, né? 3/4. Tudo bem? Posso pegar também o número decimal, por que não? Né? Menos 0,21. 0,21. E assim por diante, tá? Aqui eu tenho decimal exato, ou seja, eu tenho um número de casas decimais que não é infinita, é finita. Só que eu também poderia pegar um número racional na forma de decimal infinito, tá? Só que aí se chama dízima periódica, né? É quando nós temos, por exemplo, 0,343434, aí nós temos um período, né? Um número que se repete infinitas vezes. 3/4, 3/4, 3/4. Aí isso se chama dízima periódica, tá? Toda dízima periódica dá para transformar em fração, lembre disso, tá? Mais para frente eu vou colocar outro vídeo, eu vou fazer outro vídeo, né? Aprofundando um pouco mais sobre isso, tá? Lembrando a vocês como transforma de fração para número decimal, de decimal para fração e assim por diante, tá? Então, olha, toda dízima periódica é um número racional. Dízima periódica é todo número que tem infinitas casas que se repetem, tá? Um período, tem um período é isso, um número de casas iguais, ou seja, que se repetem infinitas vezes. Pode ser esse aqui, também pode ser assim, olha, pode ser menos, olha, 24,0
0, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e assim por diante, né? Ou seja, vai se repetir infinitas vezes o 1 e o 2. Tudo bem? Daí, olha só, aqui também eu vou dizer que um número racional, ou seja, todo número natural, eu posso transformar em fração, não posso? Eu posso escrever, por exemplo, um 9 através de uma fração. Né? 9 dividido por 1 é 9, né? Todo número que está sobre 1 representa um inteiro, ou seja, representa um número inteiro. Tá certo? Lembrando que aqui no caso seria uma fração aparente. 9 sobre 1 é 9 dividido por 1, que é 9. Tá certo? Por exemplo, se eu tenho assim, olha, menos 2, também dá para transformar em fração. Posso colocar na forma de menos 2 sobre 1. Posso pegar também uma fração equivalente, ou seja, menos 4 sobre 2, né? 4 dividido por 2 é 2. Então, menos 4 meios é a mesma coisa que menos 2. Então, todo número natural é um número racional. Todo número inteiro é um número racional, tá certo? Então, posso dizer aqui o seguinte, olha, que todo número natural, né, n de números naturais, está contido dentro dos números inteiros que todos esses dois conjuntos estão contidos, ou seja, pertencem ao conjunto dos números racionais. Tá? Os dois são números racionais. Então, se um número é um número natural, eu posso dizer que ele também é racional. Se o número é um número inteiro, também posso dizer que ele é racional. Tá certo? Muito bem. Vamos agora falar nos números irracionais. O que é um número irracional? Vamos lembrar disso. Lembra disso agora. Número irracional é exatamente o contrário de um número racional. Afinal, um nome é irracional. Então, ele vai ser o contrário. Então, se um número racional é todo aquele que pode ser escrito através de uma divisão entre dois números inteiros, números irracionais é todo número que não é possível escrever na forma de uma divisão entre dois números inteiros. Certo? Então, aqui o conjunto é enorme também. Temos aqui também infinitos números, tá? Infinitos números. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Conjuntos números irracionais, não existe uma letra definida para eles, tá? Você vai ter conjunto que vai colocar assim, olha, como que, né, assim como um número racional, só que vai colocar como que linha, né? Como que apóstrofe. Ou vai ter livro, que vai trazer como letra I, de irracional, tá? Letra I. É um conjunto, pode ser representado por I ou por que linha, tanto faz. Tá bom? Então, alguns exemplos. Ó. Exemplos de números irracionais. Nós temos aqui, por exemplo, o número irracional chamado como representado pela letra π. Tá? É muito usado na geometria para calcular o diâmetro ou o comprimento de uma circunferência. Tá certo? Ou raio também, né? Você tem um comprimento para calcular o raio, ou se você tem um diâmetro. Não, o diâmetro. Tá. O π é um número irracional. Eu só sei algumas casas dele, tá? Tem infinitas casas, mas nenhuma delas tem repetição. Então, por exemplo, é 3,14, 15, 92, 65 e assim por diante, tá? Ou seja, não existe, assim, não tem um período, não tem um número que vai se repetir infinitas vezes. O π é um número irracional.
tá? Assim como o π é irracional, todo número que não tem raiz quadrada exata é irracional. Nós temos aqui, por exemplo, raiz quadrada de 50 é um número irracional. Raiz quadrada de 20 também é um número irracional. Certo? Aí seriam números irracionais também. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é um número irracional. Né? Você colocar na calculadora vai dar um número estranho aí, né? Vai dar 1,2, 3, uma coisa assim. Um número bem grande, tá? Agora, o que seria o conjunto dos números reais? O que é o número real? Tá? Aqui não surgiu mais nenhum número novo, tá? Todos os números já estão aqui em cima. O número real nada mais é que a união do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Afinal, aqui eu não posso dizer que o número racional ele também é irracional ao mesmo tempo. Não tem como isso. Tá? É a união dos números racionais com os números irracionais. Vou representar aqui pela São letra I. 17 horas. Representando aqui pela letra I, tá? 17 horas, o tempo voa. Então, aí eu posso representar o seguinte, olha. O conjunto aqui dos números naturais por um círculo bem pequenininho. Poderia pegar o conjunto dos números inteiros, né, engolindo aqui os números naturais, em um conjunto um pouco maior. Poderia pegar aqui o conjunto dos números racionais por um conjunto bem maior, né, já engolindo os outros dois. Tá certo? Já o conjunto dos números irracionais é um conjunto que está à parte. Certo? E o conjunto dos números reais, ele vai unir todos eles. Né? Vai unir todos os outros. Então aqui, ó, por exemplo, aqui você tem aqui, e aquele lá no centro é um número natural. Vou botar lá o n de natural. Né? O número que está aqui, olha, nessa bolinha aqui depois nós temos os números inteiros. Tudo bem? Depois aqui, olha, um pouquinho maior, você tem um conjunto dos números racionais. Por fora, você tem aqui um número irracional, que não existe número que seja racional e irracional ao mesmo tempo, não tem como. Tá? Porém, a união de todos eles, a gente vai formar o conjunto dos números reais. Reais. Muito bem, por hoje é só. Tá? Aqui a gente termina essa explicação e termina a nossa aula.